Chuva desenfreada em São Paulo. As imagens que você vê aí, meus caros irmãos, infelizmente são reais. A água está levando pontes, a água está alagando tudo. A mídia já correu aqui para informar daquele jeito dela, sempre colocando a culpa na natureza, em Deus e principalmente nas próprias pessoas, ou seja, no cidadão paulista ou na humanidade como um todo. Esse é o trabalho deles, nos anestesiar. E eles conseguem essa façanha porque eles dominam a narrativa. Eles são tidos, né, agora menos graças ao Trump, mas eles são tidos como uma informação segura, a informação verdadeira. Mas a verdade, meus irmãos, é que eles seguem interesses. E cada dia mais e mais pessoas começam a perceber isso. Cada dia mais e mais eles têm perdido credibilidade. E o motivo é uma matéria como essa. No Merdópolis está escrito o seguinte: tempestade e caos. Em uma tarde, São Paulo recebeu metade da chuva do mês. Dos 257,3 milímetros de chuva esperado para janeiro, 125 caíram em São Paulo somente nessa tarde, de 24/1, com enchentes e desespero da população, porque sempre quem paga o pato é a população, o cidadão trabalhador. Uma matéria de 24/1 de 2025 e segue dizendo: em um intervalo de 3 horas choveu quase metade do previsto para todo o mês de janeiro, segundo a Defesa Civil. Com a tempestade da sexta-feira 24/1, a cidade foi castigada por alagamentos, desabamentos, desespero e falta de energia. Dos 257,3 milímetros de chuva esperado para o mês, 125, ou seja, 48,5%, caíram sobre a cidade. Pela primeira vez, a Defesa Civil emitiu um alerta severo para todos os celulares da região. Chuva forte se espalhando pela capital paulista com rajadas de vento e risco de alagamento. Mantenha-se em local seguro, disse assim a tal mensagem. A tempestade teve o início por volta das 3h30 da tarde, 15h30, quando o céu escureceu diante da aproximação das nuvens cinzentas e deixou toda a cidade em estado de atenção até às 17h35. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram 219 chamados para ocorrências de enchentes e alagamentos. Na estação Jardim, São Paulo, da linha 1 azul do metrô, passageiros sentaram sobre os corrimões para se proteger da água, que inundou por completo o local. Também houve registro de alagamento na linha 7, Rubi da CPTM. Ruas e avenidas se transformaram em rios, como nos casos da Rua Palestra Itália, endereço do estádio do Palmeiras, e do Beco do Batman, na Vila Madalena, ambos na Zona Oeste. Carros e objetos foram arrastados pelas vias, conforme relatos dos moradores. A Zona Norte foi a região mais atingida. No Shopping Center Norte, parte do telhado desabou e provocou pânico entre os clientes. Segundo a administradora do local, as chuvas provocaram vazamento, mas ninguém ficou ferido. Uma residência desabou na rua Alfredo Pujol, em Santana, mas não deixou vítimas. Os bombeiros informaram 4 ocorrências do tipo pela cidade. A região onde mais choveu na cidade foi Vila Medeiros. Ela também fica na Zona Norte. Ali foram registrados 104,4 milímetros de chuva. Na sequência aparecem os bairros de Pinheiros com 90 milímetros na Zona Oeste e Santana com 83,2. Foram registrados 13.190 raios, com 6.292 deles atingindo o solo. Isso com rajada de ventos e granizo. Os transformadores explodiram e ao menos 126 mil endereços ficaram sem luz diante da tempestade, com 97 chamados para quedas de árvores e ao menos 3 para quedas e danos de fiações elétricas. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, o CGE, a previsão do tempo é novamente de chuva para a tarde do sábado, 25/1, data que marca o aniversário de 471 anos da cidade. Há risco de novos alagamentos, queda de árvores e rios transbordando. Então, meus irmãos, aqui, encerra a matéria e você que mora nessas regiões, tome muito cuidado, porque o Brasil é uma selva de pedras, né? O que a mídia não fala para vocês, e eu quero que você lembre agora, principalmente você que é um pouquinho mais velho, que nem o Davi, já está ficando um idoso, né? Eu quero que você lembre da época das tartarugas ninjas. Eu vou perguntar a você, onde é que as tartarugas moravam? Eu sei que vocês sabem, né? Era nos esgotos, nos túneis das grandes cidades, se eu não me engano em Nova York. Por que esse tipo de alagamento não acontece com a mesma gravidade que acontece aqui no Brasil, também lá em Nova York? Lá também chove. Por que não acontece dessa mesma maneira? Ora, aqueles túneis que a gente via nas tartarugas ninjas não era uma coisa feita para morar tartaruga de verdade, como era na imaginação, na ficção científica. Aquilo ali é para a água escorrer. Ao contrário, as pessoas lá nos Estados Unidos pagam impostos,
elas pagam IPTU, não com esse nome, é outro nome, o imposto de lá, mas elas pagam para ter o retorno, para que a prefeitura os organize, para que a prefeitura regule cada construção que tem ali. O grande problema, meus irmãos, e é muito simples de você entender, mesmo você que é lá de nós, você vai entender aqui comigo. Se você derramar uma água, um copo de água sobre a mesa, o que é que acontece? A água escorre e derrama, ok? Se você derramar esse mesmo copo de água dentro de uma xícara, você pegar uma xícara, uma bacia, um prato fundo, e você derramar esse copo de água, o que é que você vai notar? Que a água vai subir dentro desse recipiente. Por quê? Porque ela não tem para onde correr. Então, em todas as cidades acontece a mesma coisa. Você paga IPTU, eu mesmo levei uma facada aqui de R$2.000, tô puto, e tô puto mesmo, porque eu não vejo o retorno. Eu ando na minha cidade e ela deveria tirar várias letras do seu nome. A minha cidade começa com C e termina com U. Poderia tirar as outras letras que formam o nome Caruaru, porque literalmente tá isso, um C e um U. É só o que tá, o resto tá faltando. Então quando você lembra que tá pagando IPTU para ter as ruas desgraçadas que se tem aqui, ah, mas ajeitaram a avenida para ganhar voto. Inclusive a entrada estão segurando, não sei para quê. Talvez pensando aí nas eleições para governador, mas enfim, não é o assunto de hoje. O que eu quero que você entenda é que nós pagamos e não temos infraestrutura. É barato o imposto em cima da propriedade? Não. Não é barato. Em lugar nenhum do Brasil é mais barato. Até porque as prefeituras estão quebradas e só podem tirar, né, do pulso que ainda pulsa. Então você que tem uma propriedade, você que tem qualquer coisa, você tem que ser literalmente esfolado por eles. Agora o revoltante é isso. Você pagar um imposto caro em um lugar onde se tem retorno é uma coisa. Agora você pagar aqui, e ainda mais com uma mídia podre que jamais levanta esse ponto, e não é à toa que tantas pessoas procuram a internet hoje para se informar. Ora, meus irmãos, eu não sou formado em jornalismo, eu sou só mais um cara como você. Um cara puto com as coisas, um cara revoltado, um cara que despertou aqui através de pesquisas, como qualquer um de vocês, eu não tenho diferença nenhuma de vocês. E como é que pode, né, jornalistas formados hoje tá perdendo audiência para as mídias sociais onde tá cheio de gente como nós? É simples, os caras não falam dos nossos problemas, é como se nós estivéssemos em Vênus e os caras são de Marte. É totalmente diferente, é totalmente oposto das nossas necessidades, dos problemas que a gente passa na vida. E esses caras sabem disso, mas preferem agradar a mão do patrão. Então, se pela falta de infraestrutura, se por essa roubalheira toda que acontece, várias pessoas vão perder sua vida, porque esses alagamentos só geram isso. O problema é que eles não colocam nos dados, que é para não revoltar a população, mas você sabe disso, né? Basta uma porta travar em um shopping, numa loja, para ter bagaceira, como a gente já mostrou aqui. Lembra do Black Frigado que eu inventei de fazer aqui, tomei um strike? Tomei 8 dias de gancho aqui, né, sem poder aparecer em canal nenhum. Por que é que aconteceu aquilo? Ora, só por causa de uma promoção. Aí você vai me dizer que uma cidade que fica completamente cheia, onde as pessoas têm que ficar em cima do corrimão, tá tudo tranquilo, tá tudo de boa, tem que ser realmente muito inocente para acreditar nisso, né? Eu acho que aqui a pessoa pode ser pura, mas inocente, abobalhada, não. Um adulto ele tem que ser realista, ele tem que raciocinar sobre o mundo que ele está vendo. Então, meus irmãos, não acredite, foi porque choveu demais. A chuva cai de menos ou de mais. O que aconteceu aí é a própria ciência sendo envergonhada, porque os caras querem saber mais do que Deus. É para chover esse tanto no mês. Quem sabe disso é Deus, meu irmão. Ele muda de um dia para o outro se ele quiser. Se ele quiser que chova 10 vezes mais, chove. Todos nós sabemos disso. Nós servimos a um Deus vivo. Então não adianta querer culpar a natureza, querer culpar Deus. Porque choveu muito, o problema é esse. Não, o problema é que vocês recebem impostos das pessoas para organizar cidades e não organizam. Esse é o grande problema. Então a água cai, não tem para onde correr e ela começa a subir. É simples assim. Não tem mágica, não tem nada. É isso aí que acontece. O problema é que a mídia podre, repito, não fala isso para vocês, que é justamente para que o povo não acorde e não comece a cobrar, porque eles morrem de medo disso. Essas autoridades que estão aí morrem de medo disso. Que o povo entenda o que realmente acontece e comece a cobrar. Pare de idolatria e comece a cobrar. Chegue para um político desse e diga, olha, mas qual é o projeto que você tem para obrigar? Porque quer saber a solução? Muita gente diz isso, vocês falam do problema e nunca falam da solução. Qual seria a solução aí, Davi? Eu digo para você, eu estou aqui para isso. A solução era muito simples, era criminalizar o político responsável por isso. Entende? Faleceu uma pessoa, pronto, você vai aqui responder, por um crime. Não foi por sua culpa, pela sua gestão, não ter feito o que é obrigatório, o que é devido, o que é sua obrigação mesmo. Não fez.
Então o senhor vai ser julgado aqui, né? Quantas pessoas faleceram? Pronto, vai ser julgado por isso aqui. Quando começarem a realmente culpar os responsáveis pelo setor por esse tipo de coisa, como se faz em alguns países, aí, meu irmão, né? Imagina o camarada tivesse a sua carreira encerrada, né? Fosse responder na justiça, mesmo que ainda não fosse preso, mas fosse lá enfrentar vários julgamentos, ter que usar uma defesa, não poder mais nunca assumir um cargo público desse, nunca mais o cara faria. Agora, como a gente bem viu no caso do Maranhão, a ponte caiu lá. O que foi que aconteceu? Aprovaram uma verba milionária para gastar na ponte. Aí é bom demais. Veja, você é incompetente, você deixa as coisas acontecerem, né? O povo perde a vida por causa da sua incompetência. E qual é a punição que você tem? Poder gastar mais. Olha que coisa. É bom ou não, família? Você faz uma cagada, né? Imagine isso no seu trabalho. Você faz uma cagada, faz com que o teu patrão tenha um enorme prejuízo, talvez até risco de saúde. Imagine isso. E ao invés de ser demitido, você recebe um aumento. Ora, por que você é parado de ser incompetente, se é assim que a tua empresa trabalha? Então é essa a grande questão do Brasil. A solução estaria aí, né? Em a lei de fato ser para todos. E ela não é. É isso, meus irmãos. Mais uma vez eu lamento. Você que está aí em São Paulo, tome cuidado. Em outras regiões também tem chovido bastante. Então evite, né? Se você já sabe como é as coisas, você está numa rua baixa, pô, vai mais para cima. Não fica, mas minha casa é embaixo. Mas você vai se afogar com ela? Não fique esperando. Você que mora nessas zonas de risco, fique sempre atento, né? Porque, infelizmente, nesse caso, dor de barriga não se dá só uma vez. Se já aconteceu uma vez, mais cedo ou mais tarde acontecerá de novo. Porque as ruas estão diminuindo? Não. Elas estão ficando cada vez mais lotadas, as casas cada vez mais próximas uma das outras, totalmente desorganizadas, e a água não tem para onde correr. Não existe mágica, meus irmãos. É isso. Fiquem todos com Deus. Não esquece do nosso velho Diário do Davi, que já está pertinho de sair do ar. Você consegue comprar ainda na Hotmart em 10 vezes. Todo o segredo aqui do canal está ali revelado. As entidades, como funcionam, como são, seus nomes. Tudo tá ali, família. Paralisia do sono, como eu venci, eu tive esse problema e consegui vencer. Tem várias, inclusive plantas, meus irmãos, que são muito boas para afastar a olhada e esse tipo de coisa. Claro que jamais substitui a oração, né? Mas na própria Bíblia, você vê vários relatos ali, que inclusive a Bíblia evangélica não aceita, né? Considera apócrifo, então, e tem todo o direito também. Mas você vê, como no livro de Tobias, que tem coisas físicas, meus irmãos, que o mal não gosta. Do jeito que tem coisas físicas que agradam, e eu acredito que até o evangélico, né, também deve concordar comigo nisso. Há coisas que agradam às entidades malignas, né, coisas físicas, cheiros, oferendas e etc. E do mesmo jeito tem outras que não agradam. Então eu coloco algumas dessas plantas que são muito boas, também uma lista dela no nosso velho diário. Então não perca essa oportunidade, meus irmãos. Vale muito a pena, tá em 10 vezes sem juro e não vai ficar por muito tempo, tá certo? É isso aí, fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos! Fum!